Olá pessoal, hoje iremos continuar nosso conteúdo sobre urbanização e hoje nós iremos falar de fusão, rede e hierarquia urbana. De início, coloquei aqui para vocês a página para que vocês possam acompanhar aí no livro didático e coloquei aí o descritor que contempla o nosso conteúdo, que é compreender os processos migratórios e suas relações com o processo de dinâmicas socioespaciais dos lugares. Nós vimos que a industrialização ela tem totalmente relação com a urbanização, né? Quando tem essa relação, nós sabemos que vai modificar aí o espaço geográfico. Então, para iniciar o nosso conteúdo, eu retomei aqui um conceito de uma aula passada que eu expliquei para vocês, que foi o conceito de cidade. Afinal, o que é cidade? Nós vimos que, segundo a ONU, cidade, eles consideram cidade quando há um aglomerado de pessoas de 20 mil habitantes, né? Mas que cada cidade vai ter seu critério aí para definir o que é cidade. E vimos que no Brasil, que basta ter uma sede de município, né, que o lugar já pode ser cidade, como eu expliquei para vocês, segundo o IBGE. Toda sede de município apresenta as instituições dos poderes do Estado. Então, toda sede de município, né, que tem um básico, tem uma Câmara, tem uma Prefeitura, né, tem aquele básico, já pode ser cidade. Até coloquei um exemplo de uma cidade aqui no Brasil, né, em São Paulo, que nós vamos ter apenas 800 habitantes. Então, depende se, né, tem esse básico de uma sede de município, já pode ser cidade, ok? E cada uma dessas cidades que vão surgindo ao longo do tempo, com alguns processos, elas vão ter uma função, um papel no espaço geográfico. E aqui de início eu coloquei um exemplo para vocês, né? Nós vamos ter aí as cidades rurais, coloquei um exemplo aí de Altamira, no Pará, e Sinop, no Mato Grosso. Cidades rurais como? Essas cidades, a sua economia é mais baseada no setor primário, na questão da agricultura. Então, por isso que são consideradas cidades rurais. E sua função, seu papel, né, sua economia é baseada nas questões rurais. Nós vamos ter as cidades industriais, como Camaçari, né? Vamos ter Detroit, aí que foi a base da Revolução Industrial, e São Bernardo, onde são aqueles que são baseados aí no setor secundário, principalmente aí na indústria. Vamos ter as cidades administrativas, né? Coloquei aí Brasília, Washington e Itaiém, né? Que são cidades administrativas, né? Que tem ali uma função, que são criadas para ser aí a base administrativa de um país. Militares, nós vamos ter Resende, West Point, aí nos Estados Unidos, que sua economia tudo é baseado nas questões militares. Vamos ter as cidades turísticas, exemplo, Porto Seguro, Veneza, Paris, são aquelas que é o cartão postal de visita dos turistas, sua economia é baseada na questão do turismo. E vamos ter as cidades, né, que vão ter aí multifunções, como Nova York, Dubai, que vocês vão perceber que essas cidades também vão ser cidades globais. São cidades onde você vai encontrar todas essas questões aí, a questão da indústria, administração, militarismo, por isso que se chama cidades multifunções. Então, todas essas cidades, né, que elas vão se formando ao longo do tempo, elas vão ter funções e vão formar aí uma rede urbana. Então, vimos que as cidades vão se formando ao longo do tempo, né, ao longo do processo, de algum processo, que essas cidades têm funções e que essas cidades vão formar uma rede urbana. O que é uma rede urbana? Imagine, né, uma rede, aquelas redes de pescar. Aquelas redes não tem um nozinho, então imagine que cada um daqueles nozinhos seja uma cidade, né, e aquelas linhas, né, que ligam os nozinhos sejam as linhas que ligam as
cidades. Então, essas cidades, elas vão ser, né, interligadas, vão ter uma interligação que estabelece fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, né, de acordo com a função ou posição da hierarquia urbana, que nós vamos já, né, ver e estudar o que é a hierarquia urbana. Então, cada uma dessas cidades, né, elas vão estar aí dentro dessa rede urbana e vão estar interligadas. Então, o que é rede urbana? É a interligação dessas cidades, né, através do fluxo de pessoas, mercadorias e capitais. A interligação, né, que essas cidades fazem é a rede urbana. Imagine, né, literalmente uma rede mesmo. Como eu dei exemplo para vocês, aquela rede de pescaria pode ser, né, aí como exemplo da rede urbana, que é a interligação, ok? E essa rede urbana, ela vai dar origem aí à hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? O que é uma hierarquia? É quando tem, né, sempre aquele que comanda uns aos outros, dependendo da posição. E exatamente isso, é quando uma cidade exerce influências sobre outras. É quando as cidades menores vão precisar de cidades maiores. E nós vamos ter aí a formação de hierarquia urbana, né, nessa rede aí de urbanização. Vamos ter o esquema clássico, que era da seguinte forma: nós tínhamos a metrópole nacional, né? Tínhamos a metrópole regional, que precisava da metrópole nacional. Tínhamos o centro urbano, que precisava da metrópole regional. Tínhamos a cidade local, que precisava do centro regional. E a vila, que precisava da cidade local. Ok? No esquema atual, nós vamos ter a metrópole nacional, né? Em seguida, a metrópole regional, o centro regional, cidade local e vila. Então, nós vamos ter esse esquema aí, de um precisando do outro, do menor precisando do maior. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem melhor. Cidades globais. As cidades globais, elas podem estar aí nessa hierarquia urbana. Em que posição? Antes das metrópoles nacionais. Então, as metrópoles nacionais, elas irão precisar dessas cidades globais. O que são cidades globais? É você chegar em Nova York e procurar uma passagem para qualquer lugar do mundo e encontrar. Tudo você encontra nessas cidades globais. E essas cidades globais, elas vão aí comandar, né, as metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais irão precisar dessas cidades globais. Como exemplos dessas metrópoles nacionais, eu coloquei para vocês aí São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópole regional, eu coloquei aí Brasília, Recife e Curitiba. Centros regionais, para ficar mais próximo de nossa realidade, para vocês entenderem, eu coloquei aí Juazeiro do Norte. E cidade local, coloquei Assaré. E vila, eu coloquei Aratama ou Amaro. Então, veja que aí tem uma hierarquia urbana. Imagina uma pirâmide aí com isso que eu acabei de citar. Então, no topo da pirâmide, nós teríamos as cidades globais. Em seguida, as metrópoles nacionais. Em seguida, nós teríamos as metrópoles regionais, centros regionais, a cidade local e as vilas. Então, por último aí, na pirâmide ficariam as vilas. Então, um precisa do outro, né? Veja só, onde é que as pessoas vão comprar algo que não tem Assaré? Geralmente é em Juazeiro. Então, veja que a cidade local precisa aí do centro regional. E assim, consequentemente, por isso que acontece essa hierarquia, um precisando do outro, ok? Outro exemplo aí, se não tem algo aqui, né, na vila de Aratama, onde é que as pessoas vão procurar primeiramente? Na cidade local, que é Assaré. Então, acontece aí essa hierarquia. Da mesma forma, o Amaro, Genazaré. Então, acontece aí essa hierarquia, né? A vila precisando aí da cidade local. Eu vou só desenhar aqui o exemplo para vocês, né, aí da pirâmide como ficaria.
Tá saindo um pouco torta. Mas seria mais ou menos assim, a hierarquia urbana. Aqui no topo nós teríamos as cidades globais. Aqui as metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, cidades locais e vilas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teríamos aqui uma hierarquia urbana. No topo da pirâmide ficaria aqui as cidades globais, em seguida as metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, as cidades locais e as vilas, ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Agora iremos falar aqui sobre conurbação, metrópolis e megalópolis. Primeiramente, para vocês entenderem aí o que é metrópolis e megalópolis, nós iremos entender o conceito de conurbação. O que é conurbação? É a fusão de duas ou mais zonas urbanas. É quando nós temos, né, uma cidade crescendo e essa cidade ela cresce tanto que acaba expandindo aí os seus limites. Um exemplo é a cidade do Crato, né, e Juazeiro, que estão aí praticamente juntas. Então acontece aí a fusão entre as duas cidades. Quando isso acontece, que exemplo para vocês que eu coloquei aqui no slide, no desenho, né? Quando isso acontece, nós vamos ter a conurbação, a junção dessas cidades. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Nós vamos ter a interligação, né? E vamos ter a conurbação, a ligação dessas cidades. Essas cidades geralmente vão ter uma cidade principal, que aqui no caso a cidade principal poderia ser aqui ao meio, vão ter a cidade principal, que vai ter uma dependência econômica, e essas outras cidades aqui que interligam, elas irão precisar dessa cidade principal. E também nós vamos ter aí grandes migrações pendulares, como nós já estudamos anteriormente, que são aquelas migrações que as pessoas, né, ou trabalham ou estudam em uma cidade, né, e moram em outra. E com, né, essa cidade principal, na conurbação urbana, nós vamos ter essa migração, porque as pessoas geralmente migram para essa cidade principal aqui e trabalham em outras cidades, certo? E essa cidade principal que exerce, né, aí domínio sobre as outras em relação a tudo, ela é chamada de, né, nós vamos ter aí a formação, aí de uma metrópole. Então, como é que surge uma metrópole? Com a junção, com a conurbação dessa cidade, as ligações dessas cidades. Nós vamos ter aí a metrópole. Que é exatamente o que é a metrópole? É a cidade que exerce centralidade das atividades econômicas e sociais. Como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, naquele slide, é aquela cidade centro, né, que vai ter as principais funções aí, as outras cidades estão interligadas a ela, vai ser centralidade. O que são regiões metropolitanas, né? Geralmente são zonas conurbadas, viu? Aqui eu coloquei errado, mas, viu? Importantes regiões econômicas criadas por lei federal e estadual, porque quando essas cidades, né, elas começam a ser metrópoles, elas começam a ter essas leis estabelecidas, geralmente administradas por comitês gestores. Quando há a formação dessas cidades, né, e dessas leis, há uma interligação com outras cidades para combinação em relação à questão da saúde, né, de educação, porque essas cidades elas vão estar tudo interligadas, então precisa aí, né, de decisões, de políticas públicas entre os gestores para a relação aí dessas cidades que estão interligadas. E são áreas geralmente de atração populacional, porque geralmente vai ter aquele fator atrativo de emprego, de melhores condições de vida. Então, tem aí essas características as metrópoles. Então, as metrópoles
elas surgem a partir da conurbação das cidades, né? E geralmente é aquela cidade que fica o centro principal, fica sendo o centro principal e tendo interligação aí com várias cidades, como eu expliquei para vocês, ok? E megalópolis, né? O que vem ser megalópolis? É a junção dessas metrópoles. Então, né, a conurbação é a junção dessas cidades que vai ter um centro principal e a megalópole vai ser a junção dessas metrópoles. Então, geralmente são as regiões suburbanizadas, né? Articulação de metrópoles regionais metropolitanas, junção, e normalmente conturbados, né? São aí uma junção, exatamente aí das metrópoles. Coloquei aqui um exemplo para vocês, né, de algumas megalópolis, né? Boston, Washington, que é o Boston e o Washington, que acabam aí tendo essa junção de metrópoles, nós vamos ter a megalópolis. E coloquei aqui outros exemplos, né, aí do Japão, onde nós vamos ter também a megalópole, que é a junção de duas metrópoles. E na Europa eu também coloquei aqui um exemplo. E no Brasil, nós vamos ter o exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, que está havendo um crescimento tão grande entre essas duas metrópoles que está havendo aí, né, uma junção. Então, quando essa junção acaba se formando, nós vamos ter aí a formação de uma megalópole, ok? Então, fica aí esse vídeo, pessoal, finalizando nosso conteúdo. Nós falamos aí de hierarquia urbana, rede urbana, metrópole, megalópolis, a questão da conurbação, que é. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí no PV, que estarei tirando as dúvidas de vocês. Então, até mais e bons estudos.